Olá, boa noite a todos, todas e todas. Eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus. Como toda terça-feira, a gente está aqui para falar com vocês, porém, esse programa especialmente foi gravado. E aí, então, a gente não vai poder ter a interação dos nossos amigos e amigas que participam aqui do canal. Nós precisamos gravar esse programa por uma questão de agenda aí com o nosso companheiro Juvan, de Santa Catarina, um grande amigo, grande participante do Sejus. Então, nós não poderíamos perder a oportunidade de tê-lo conosco, então gravamos para conciliar com a sua agenda. Então, nós pedimos que você de cara vai sentando o dedo no curtir e compartilhar para a gente avançar nas redes sociais. E vamos continuar os nossos estudos aqui do livro do nosso querido companheiro espírita José Herculano Pires, que é o livro Ciência Espírita e Suas Implicações Terapêuticas. Nós vamos falar hoje, o Gilvan vai falar conosco sobre o capítulo 11º, que é o perigo das religiões primitivas. E como está sendo sempre, infelizmente, nesse livro, esse capítulo também promete severas críticas ao nosso querido companheiro Herculano Pires, que às vezes escorrega e nós não passamos pano. A gente chega e faz a crítica que tem que fazer com respeito ao nosso irmão, amigo, já desencarnado, José Herculano Pires. Juvan, tudo bem contigo, irmão? Olá, Orfã, muita paz. Olá a todos, todas e todes. Nosso também confrade, amigo, companheiro Felipe Albani, que também está na técnica, e a todos que ajudam a construir este espaço de estudo, de conhecimento, de luzes compartilhadas e de socialização de reflexões espíritas através do nosso coletivo de estudos Espiritismo e Justiça Social, Sejus, esse trabalho que realmente acaba se constituindo num grande centro espírita virtual, dentro deste novo fenômeno, né, Carlos, que ocorre no movimento espírita brasileiro, que são os coletivos de espíritas do campo progressista, né? Já somos muitos, né? Já fomos até brindados com um estudo acadêmico do nosso irmão, professor Luiz Ignatis, que mapeou esses coletivos. E para nós é uma satisfação estar aqui no Sejus e acompanhar também mais alguns, né? O Abre Paz, por exemplo, né? Há ainda tantos outros, os Girassóis, os Espíritas à Esquerda e tantos outros. O interessante, né, Orfã, é que nestes espaços não há e não deve haver unanimidade, a não ser a dos postulados básicos da doutrina espírita, não é? Os postulados básicos é que nos unem. E as divergências, elas são estudadas, elas são refletidas na busca de um consenso possível, mas que se ele não chegar, não há problema, porque nós realmente queremos, com este trabalho, acredito eu, que os demais coletivos também, nós queremos pontuar a possibilidade de construção de um espaço de diálogo sem a necessidade da uniformização. União pelos postulados básicos, né? E aí uma socialização de conhecimento. Isso é muito, muito importante. E como diz o nosso também confrade, querido companheiro Elias Moraes, lá de Goiás, né, Orfã e Felipe, nenhuma mudança em espaços hegemônicos, ela acontece, né, do seu centro para a periferia. A mudança, ela vem pressionada da periferia para o centro, né? E nós estamos aí à margem deste movimento espírita hegemônico, e
fazendo propostas e construindo o conhecimento. Nós sabemos que a nossa transformação íntima, ela é realmente de dentro para fora, mas a transformação do movimento espírita que nós queremos, sonhamos e almejamos, no sentido do debate, do conhecimento da igualdade, ele vem a partir de nós, sem vãs pretensões, sem qualquer falsa modéstia, mas ela vai no sentido da gente agrupar este conhecimento e oferecer algo novo e diferenciado ao nosso movimento espírita. E sim, Orfã, o capítulo 11 do livro Ciência Espírita e Suas Implicações Terapêuticas, que eu já tinha lido há mais de 10 anos, numa edição até também mais antiga, ele também rende, sim, é passível de render algumas críticas, algumas pontuações, algumas avaliações, à forma como o nosso irmão e amigo professor Herculano Pires, ele apresenta o que ele denomina e intitula, inclusive, o capítulo como Perigos das Religiões Primitivas. Aqui ele faz um grande alerta para o público espírita acerca da nossa relação com estas práticas mediúnicas de relação com o mundo espiritual que são marcadas pelo primitivismo. Utilizando, e novamente ainda bebendo na fonte do Herculano, nós podemos dizer que aqui ele aborda um trecho daquilo que ele já nos traz no Espírito e o Tempo, né, Orfã, que são os horizontes. Aqui ele está tratando de um horizonte do entendimento, da evolução da humanidade, numa perspectiva também antropológica espírita, mas aqui tem filosofia, aqui tem antropologia, porque o Herculano intelectual que era, ele também analisava o fato espírita de múltiplas formas, né? De maneira filosófica, né? Religiosa, evangélica, antropológica, sociológica, né? Porque um espírito como Herculano tinha esta condição de nos oferecer e, às vezes, trazer até textos tão densos que, muitas vezes, a gente até tem dificuldade de acompanhar e tem que efetuar uma pesquisa, dado esse vasto conhecimento. Então, neste capítulo 12, ele traz considerações sobre as práticas do sincretismo religioso, em especial do afro-brasileiro, e que no Brasil, né, no desenvolvimento da religiosidade, da religiosidade comum do povo brasileiro, esse sincretismo foi, e por certo, nas próximas décadas e talvez nos próximos séculos, ainda será muito presente. Nós mesmos, nas casas espíritas, mesmo nas convencionais, nas casas espíritas que nós frequentamos, por certo, deste tronco hegemônico, nós vemos lá dentro a presença de um sem número, e às vezes até expressivo, de irmãos católicos. E também vemos na casa espírita irmãos egressos da Umbanda e talvez até do Candomblé. Mas vejamos o seguinte, o Herculano, ele analisa no capítulo fazendo uma leitura muito crítica desta relação do homem, espírita ou não espírita, com a divindade através do primitivismo religioso. E eu não quero aqui, Carlos, ser tão... e amigos internautas, eu não quero aqui ser tão duro quanto o nosso confrade Carlos Simões foi, mas um pouco duro a gente tem que ser, né? O Carlos Simões, quem acompanhou aqui... Gilvão, se você me permite, ai quem endurecer-se, pero sim perder a ternura jamais. Isso. O Simões foi muito duro, e aí entra a lembrança de Ernesto Guevara, né? No sentido de que ele condenou a forma como Herculano trabalha as temáticas relativas à homoafetividade, à homossexualidade, neste livro.
de maneira preconceituosa, de maneira que eu acho que nem ao tempo de Herculano talvez não devesse ter saído daquela forma, quanto mais nos dias de hoje, com as possibilidades que nós temos e a leitura que nós temos nos dias de hoje. Mas nesse capítulo 11, também nós vamos efetuar uma crítica a Herculano, e, Carlos, me permita uma colocação. Esta é a forma de trabalho dos espíritas do campo progressista, não sei se você concorda comigo, Carlos, que nos diferencia do tronco hegemônico do movimento espírita brasileiro. Porque nós estamos aqui não para passar pano, né, Carlos? Né? Não para dourar a pílula, né? Não para dizer não, fazer do texto de Herculano Pires algo que não possa ser passível de uma leitura, de uma análise crítica à luz dos dias atuais. Né? E isso se estende, então, a qualquer outro livro, como também foi estudado aqui, eu participei, né, Carlos, o livro das classes sociais, lá do Ney Lobo, onde também foi efetuada uma leitura crítica, né, o socialismo e espiritismo, do nosso Leon Denis. Então, este é o diferencial. No campo progressista, os espíritas estudam os livros sem abrir mão do conteúdo crítico e sem querer unanimidade de entendimentos e de conceitos, mas trazendo atuais sobre clássicos ou mesmo contemporâneos da literatura espírita, né? No movimento Aliás, espírita... Gilvan, se me permite novamente, companheiro, aliás, como nos propõe Kardec, né? Kardec nos propõe a fazer sempre uma análise crítica, criteriosa das questões, né? Inclusive das questões postas pelos espíritos. Né? Então, nós estamos seguindo absolutamente Kardec, né? No seu método. Exatamente. E isso difere do movimento hegemônico, Carlos, porque lá eles têm as famosas apostilas, que trazem muito conteúdo diversificado, que bebe várias fontes, mas que não diferem, não ousam fazer uma leitura crítica, por exemplo, de um texto de Emmanuel, por exemplo, que bebe na fonte do machismo paulino, né? Muitas vezes a gente vê esse machismo em Emmanuel. E por que nós não dizer, olha, isso está fora do seu tempo, está fora do nosso tempo, né? E assim nós vamos fazer essa leitura também. Diz o Herculano, então, no capítulo 11, sobre essas práticas de sincretismo religioso, que elas nascem de uma mentalidade idólatra, da experiência empírica não controlada pelos processos racionais e que é determinada por impressões de uma realidade fantástica. A relação dos espíritos com os homens e dos homens com os espíritos, então, nas religiões oriundas do sincretismo religioso, ela não é uma relação marcada pelo domínio da razão, e sim pelo domínio do maravilhoso e do sobrenatural, que inclusive já estão muito bem estudados pelo senhor Allan Kardec, na própria codificação espírita. Né? A mentalidade teológica e politeísta, que sucede à pré-lógica, é essencialmente sensorial e impressionista. As pessoas, então, que optam em tese, que optam por uma experiência dentro deste sincretismo religioso, elas ainda são muito adeptas deste mito, deste fantástico, desta impressão sensorial. E, claro, que quando você chega numa religião, numa prática afro-brasileira, você vai se dar, né, Carlos, muito com o sensorial. Muito com o sensorial, com as danças, com as bebidas, com o fumo, com as vestes, com as cores, com as velas. Isso atinge muito o sensorial. O que eu acredito, e aí vai a primeira crítica ao Herculano, é que talvez ele foi duro nesse capítulo com as práticas religiosas, em específico as afro-brasileiras, mas ele poderia ter sido também com as práticas de outras mitologias, que aqui ele não cita. A mitologia nórdica, por exemplo, a mitologia de outros cultos, né? Não apenas os afro-brasileiros, mas há uma mitologia afro-cubana,
inclusive com o nome dos orixás, em Cuba, muito próximo dos nossos, há uma mitologia afro-venezuelana, inclusive com o culto do que seria para nós a entidade de Maria Padilha, mais ou menos o equivalente à entidade de Maria Alhonsa, que é muito venerada na Venezuela. Há na Venezuela um médico, curador, inclusive milagreiro, tanto tido como milagreiro pela Igreja Católica, como pelos cultos espiritualistas da Venezuela, de Dom José Gregório Hernández, seria o Bezerra de Menezes deles, mas o Herculano não abre muito para esta crítica ampla à mitologia. Ele fica muito na Umbanda e no Candomblé neste capítulo. O voodoo no Haiti foi não só moderar esta crítica, porque parece que Herculano aqui é radicalmente contra a prática do sincretismo, mas não apenas moderá-la, mas dizer que este livro é um livro para iniciados de um estudo mais aprofundado, né, Carlos, da doutrina espírita. Este livro não é um livro para novatos, porque se um novato, por exemplo, que ainda está frequentando Umbanda e doutrina espírita ao mesmo tempo, se um novato pega esta obra, ele vai achar que o espiritismo em si é condenatório às práticas religiosas do sincretismo afro-brasileiro. E o espiritismo necessariamente não é contra. Aliás, o espiritismo não é contra nada. O espiritismo ele pontua caminhos e faz leituras. Então, diz o Herculano que entre esse mundo espiritual e o nosso, temos a distância entre a selva e a civilização, entre a imaginação e a realidade. Dá a impressão que todas as entidades do culto afro-brasileiro, Herculano faz uma leitura em relação a elas generalista. Parece que tudo lá é selva, que tudo lá é primitivismo. Ora, nós sabemos que há não só que há uma atuação dos espíritos prepostos de Jesus e prepostos do bem e da paz para sair até do cristianismo, mas os servos de Deus de qualquer concepção, mesmo as não cristãs, porque o espiritismo dialoga com todas as expressões, nós sabemos que há espíritos do bem e da paz em todas as tradições religiosas. Então, o Herculano aqui, talvez no afã, e aí é uma suposição minha, né, Carlos? Talvez no afã de ele querer tecer uma crítica e fazer um alerta, ele pega pesado demais e parece que você vai, ao ir para uma atividade ou uma prática religiosa afro-brasileira, como nós conhecemos no Brasil, parece que você está caindo no precipício. Esta é a ideia que dá o capítulo. E nós sabemos que há, inclusive, entidades que se dividem entre a doutrina, vamos usar a expressão kardecismo, entidades que trabalham nos espaços do kardecismo e que trabalham nos espaços da Umbanda. Há entidades que trabalham na Igreja Católica e na Umbanda. Há entidades que estão lá no segmento evangélico e na Umbanda, por que não? Né? Então, a crítica nos pareceu muito severa. Diz ele assim, a convivência, olha só que duro, bastarda dessas duas mundividências, ou seja, visões de mundo, ou concepções do mundo no plano sociocultural, perturba o desenvolvimento da civilização e deforma o comportamento do homem racional. Veja que caminho duro que Herculano escolhe, dizendo que é perturbador você passar por lá. E nós hoje vemos, né, Carlos, que não necessariamente é assim. Muitas vezes pode ser libertador passar por lá. Muitas vezes os irmãos que chegam à casa espírita, eles chegam oriundos das casas de Umbanda e Candomblé. É um caminho a ser percorrido até chegar no espiritismo. E não estamos nem colocando aqui, porque seria errado colocar o espiritismo num degrau acima da tradição afro-brasileira. O espiritismo é um patamar de conhecimento. Como a Umbanda, iniciaticamente, na sua concepção, nessa fonte do primitivismo, a Umbanda também é.
Embora haja lá, em algumas expressões do ritual afro-brasileiro, não necessariamente da Umbanda, mas da Quimbanda ou da magia, embora haja lá ainda muito privitimismo sem generalizações. Existe um espaço, um terreiro de Umbanda e de Quimbanda muito próximo da casa espírita que nós fundamos aqui em Barra Velha, Santa Catarina. E eu fui visitar estes irmãos recentemente, tem coisa de 30 dias. Eu fui visitá-los e eles foram absolutamente respeitosos conosco. É um espaço onde há práticas de Umbanda e de Quimbanda. Muito, muito primitivo, realmente. Mas eles nos receberam bem, eles disseram que as almas são encaminhadas para lá, de uma maneira que lá seria o pronto-socorro, e os casos mais complexos seriam tratados na nossa casa, na casa espírita. Veja a visão de respeito. E mesmo assim eu não entenderia que nós somos a UTI e eles o pronto-socorro. Talvez em algumas situações o pronto-socorro seja eles. Talvez em outras situações a UTI seja eles. E também há casos que eu conheço de irmãos nossos do kardecismo que migram para as práticas afro-brasileiras. Eu, particularmente, fico um pouco encucado. Como é que alguém que conhece a doutrina no âmbito de Kardec pode ir lá e servir ou integrar algum daqueles rituais? Mas eu não vou questioná-los. Eu acho que eu não devo questioná-los. Eu acho que a convivência deve ser harmônica. Então, diz o Herculano, a razão é esmagada sob as patas do instinto, dando motivo aos surtos de bestialidade. Veja como ele generaliza. Repito, no afã de fazer um alerta, talvez ele esqueceu de pontuar que isto é uma análise interna. Porque se o irmão nosso da Umbanda ler isto aqui, ele vai dizer, nossa, o Espiritismo é totalmente contra, então. O Espiritismo está nos chamando de bestiais, de irracionais. E há, com certeza, exemplos de dignidade humana. E vamos fazer aí agora, Orfão, uma leitura progressista da Umbanda e do Candomblé. São expressões religiosas de povos oprimidos. Vamos fazer uma leitura progressista do que é a Umbanda sociologicamente, né? Povos oprimidos, povos que tiveram que se submeter a um sincretismo com a Igreja Romana para poder expressar a sua fé ancestral. Ambientes religiosos, via de regra, sem generalização, mas via de regra, os mais simples possíveis, onde se expressa uma fé que pode até ser primitiva, mas uma fé pungente. E eu vou fazer uma revelação. Aqui na região, Carlos e Felipe, existe essas coisas, né, que a gente viu que o bolsonarismo revelou. Existe pai de santo bolsonarista. Você acredita nisso, Carlos? E que perdeu adeptos sua casa. Aliás, pois é, e tem uma coisa interessante, até eu perdi adeptos né, na nossa casa espírita por eu ser progressista. Mas pais de santo bolsonarista, eu não concebo como é que pode um pai de santo ser defensor dos opressores. Da linguagem, da filosofia, do pensamento dos opressores. Que é a favor do Borba Gato, e não do negro e do índio escravo. Não é? Mas existe, porque o bolsonarismo ele conseguiu tirar do armário esta gama de figuras, né? O negro racista, o umbandista de direita, o LGBT homofóbico. Nós vivemos nessa inversão de valores tremenda, não é? Mas eles estão aí. E a gente tem que dialogar de alguma forma, se eles quiserem. Se não quiser, também não tem problema. Mas continua aqui Herculano, né? O Herculano condena, por exemplo, o primitivismo religioso, entrando muito rapidamente na questão evangélica, o suicídio coletivo lá na Guiana Inglesa, de 900 pessoas,
a morte de mais de 100 crianças daqueles pastores do suicídio na Guiana, como consequência dos desajustes causados pelo primitivismo religioso. É um alerta válido de Herculano, a meu ver, né? Ele condena o desencadeamento do terror nazifascista. Concordo com ele. Nós vamos ver, inclusive, não é, Carlos, na biografia de Hitler, Hitler tinha uma ligação pesada com o ocultismo. O nazifascismo tinha ligações pesadas com práticas lá na Alemanha. Então, ali está o primitivismo religioso, só que ele não é de base afro-brasileira. Então, o problema não está na sua base afro-brasileira. O problema do primitivismo está espalhado onde há práticas religiosas primitivas que culminam com sacrifícios humanos e animais que se enquadram no primitivismo. Mas ele não é um problema da África, porque senão nós vamos cair aqui na maldição do Marco Feliciano, né? Que diz que o povo africano é vítima de uma maldição, mas o bispo Hermes deu um corte nele com base na história, né? E não vamos entrar aqui, mas, enfim, né? Condena ainda o Herculano os bombardeios atômicos do Japão, a ameaça da bomba de nêutrons, o impacto da pornografia europeia, até aí tudo bem. Desajuste. Naquela velha homofobia que o Carlos Simões tanto criticou de Herculano, né? E que me permitam aí os herculanistas, porque eu me incluo entre os herculanistas, mas não dá para você aceitar o que ele fala aqui, né? A devassidão homossexual nas cúpulas governamentais de países altamente civilizados como a Inglaterra. Devassidão homossexual? A devassidão sexual. Porque senão você coloca o problema da devassidão e dos distúrbios gerados pela pornografia na conta do público LGBT. Isso é pura homofobia. É a devassidão. A pedofilia, ela é um transtorno grave e um crime também de cunho homossexual? Não. Não é. Ela é um crime hediondo, a pessoa que precisa de tratamento e também de sanções legais, o pedófilo, porque ele destrói vidas, mas isso não é uma, entre aspas, peste gay, não é? A pessoa, o problema não está na sua orientação sexual, está na dignidade que você dá, a forma como você desempenha as suas funções no campo da sexualidade. Isto não tem nada a ver com orientação, e aí vem todos os estudos de gênero que nós, espíritas, bebemos na fonte da ciência, e que já foi aqui melhor explicado, inclusive pelo nosso irmão Felipe, ou por todos que se dedicam a esse estudo e que o trazem de maneira mais detalhada. Então, aí Herculano derrapa, né? A eclosão arrasadora da toxicomania. Ora, onde está a origem da toxicomania? No capitalismo, nos altos lucros que o tráfico de drogas mundial proporciona, né? Uma civilização, então, em conflito com as suas raízes selvagens. Mas nós vamos ver, assim, que na raiz selvagem, por exemplo, o selvagem também fazia uso de entorpecentes, mas era um uso ritual. Então, nós temos que, como sempre diz, e evoco aqui novamente o nosso Elias Moraes, todo e qualquer texto tem que ser lido à luz da conjuntura em que foi escrito e contraposto às luzes atuais da época em que nos encontramos. O Espiritismo, então, surgiu em meados do século passado, diz Herculano, como um socorro espiritual a essa civilização, firmando o princípio da razão contra os resíduos mágicos do irracionalismo religioso dogmático. Concordamos com ele. O Espiritismo traz as luzes da razão, dentro daquilo, né, Orfan, que nós, inclusive, debatemos nos grupos internos do Sejus, nos bate-papos e no grupo de estudo, nós também debatemos a questão do eurocentrismo em Kardec, a questão da doutrina ser, num primeiro momento, apresentada dentro deste ambiente eurocêntrico,
de Kardec beber na fonte ou situar Jesus como o espírito mais puro que aqui encarnou. Evidentemente que Kardec está certo, Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, né? Então, parte o espiritismo dentro deste contexto eurocêntrico e também bebe na fonte da tradição judaico-cristã. Mas isso não impede que outras tradições não cristãs também façam a sua leitura do espiritismo e esteja facultado a elas também entender o mundo sob a ótica espírita, porque ela é uma ciência, né? Uma ciência. Né? Todo espírita que se entrega às fascinações bastardas das religiões selvagens é um traidor da civilização cristã. Uma frase forte e deslocada, né, Orfan? Deslocada. Porque, primeiro, parece uma coisa até meio pentecostal de dizer traidor da tradição eu comentei lá no grupo. Veja bem, Herculano está reduzindo o espiritismo apenas à civilização cristã, sendo que o espiritismo pode dialogar, como acabamos de falar, com qualquer outra tradição, né? Desde o seu início atacada sem cessar pelos vândalos inconscientes. É meio fundamentalista isso que Herculano está falando aqui. Não podemos combater as práticas sincréticas em si mesmas, pois elas correspondem à incultura da maioria. Veja bem, até que ponto nós podemos mensurar isso que Herculano fala? É inculto. O meu pai, que desencarnou agora em abril, fez 10 anos, era católico de tradição e tinha um pezinho na Umbanda, porque a família dele era umbandista. Um homem do seu tempo, um homem muito simplório, era um extrator de madeira aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, trabalhou no auge das serrarias, depois trabalhou também muito como pedreiro, né? Era um homem bem simplório. E ele veio, certa vez, de uma viagem com um sobrinho meu. Eu moro no litoral e ele foi para a cidade natal dele, que é Mafra, no Planalto Norte de Santa Catarina, e ele me trouxe de presente uma estátua de Nossa Senhora Aparecida, que eu tenho guardada com muito carinho. Mas foi o último presente que meu pai me deu. Meu pai e meu avô. Era meu avô que me criou e era pai. Então, eu tenho este absoluto carinho pelo presente que ele me deu. Eu não oro para aquela estátua, mas eu aguardo com muito respeito. Então, esta dureza de Herculano, né? Eu sei que ao conservar uma estátua católica comigo, eu incorro numa prática sincrética. Mas será que isto me faz mal? Porque no Livro dos Espíritos nós vamos ver, por exemplo, que o uso dos artigos de fé, ele não é condenado pelos espíritos. Ele é explicado pelos espíritos, que dizem, lá na lei de adoração, se não for um vão simulacro, que reze com o terço. Não dizem nessas palavras, né? Mas se não for uma vã simulação, se a fé real está empregada com o uso desta muleta psicológica, que se vale, então, do terço para rezar. E com o tempo, razão, nós vamos nos libertando destes apetrechos de fé. Mas muita coisa para nós tem uma significação, tem uma memória afetiva, como é o caso da estátua de Nossa Senhora Aparecida, pequenininha, que eu ganhei do meu pai. Então, não podemos combater essas práticas, né? Pois elas correspondem, diz o Herculano, à incultura da maioria, apegada ainda à placenta selvagem. Olha que duro. Mas podemos e temos de lutar pelo esclarecimento doutrinário, afastando dos terreiros de macumbos que julgam encontrar ali formas mais fortes, dependesse dos precários poderes da matéria. Isso a gente se depara muito na casa espírita, né, Carlos? Eu fui em outra casa espírita e ela era mais forte. A gente se depara com isso. Gilvan, mas nós não temos, e me perdoe Herculano, né? Se o Carlos quiser participar. Eu acho que você não me ouve. Herculano, nós não temos que afastar ninguém de terreiro, nem de igreja católica, nem de prática religiosa nenhuma, né? Para explicar um pouco os nossos ouvintes, que vão nos ouvir aí, eu acho que o Gilvan não está me ouvindo. Você está me ouvindo, Gilvan? Eu estou te ouvindo. Espera aí que eu puxo daqui. Pode falar, Herculano.
Pode falar, Orfan. Eu achei que teve a impressão que você não estava me ouvindo, né? Não, aqui não estava, mas eu puxei do outro link. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Eu só queria fazer na época, uma observação, né? E eu coloquei lá no grupo até de estudo nosso, no Sejus, que a gente lendo sobretudo esse trecho que você coloca do Herculano, a gente fica com dúvida se foi ele que escreveu, porque está muito duro. Muito duro. Muito reacionário, muito conservador, muito agressivo até. Cá entre nós, Orfan, não parece o mesmo Herculano não parece. do Espírito e o Tempo. Não parece o mesmo Herculano. Eu coloquei isso lá, até a gente fica na dúvida se é ele. Aquele companheiro que a gente respeita, que tem alguma divergência, mas que aqui está repleto de problemas que a gente não pode concordar, e até de duvidar. E outra, Orfan, ele está inflexível. Muito... Oi? Ele está inflexível. Inflexível, quer dizer, duro. Ele parece que até falando com muita... Parece que ele está com muita raiva de alguma coisa. Eu até coloquei, será que ele foi atacado de alguma forma, em algum momento, por alguém? É essa a impressão que eu tenho. E quis responder de uma maneira muito dura. Eu acho que ele escreveu, se ele escreveu isso, foi no momento em que ele estava muito... eu não posso falar nome feio aqui, mas ele estava pé da vida com alguma coisa. Pé da vida. E deixou extravasar isso na sua pena, né? E ficou completamente... O que tem que se fazer, diferente, né, Carlos? Do que a gente conhece do Herculano Pires, não é? Mas, de toda forma... O que tem que se fazer é pensar fragmentos do capítulo e do livro, né? E ler com muito cuidado. Sim. E que realmente nós estamos num coletivo do campo progressista e podemos fazer isso. E pode fazer isso, sem problemas, né? E, Gilvan, eu também queria lembrar que eu citei até no estudo passado de uma palestra daquele menino aqui de Minas Gerais, o Vinícius Lara, que chegou a assinar um documento, né, progressista, depois parece que foi pressionado pelo movimento e tal. Um menino que eu vi aqui em Barretos e vi aqui na minha cidade, que ele veio aqui, que é perto de Minas Gerais, ele esteve por aqui, e ele comenta muito isso, sobre essa questão do preconceito, dizendo que, contando uma história que eu até contei, que eu não lembro o nome, mas é alguém muito benquisto na sua região lá em Minas Gerais, um prefeito, tinha sido muito gente boa, desencarnado, e que muitas pessoas queriam falar com ele, né, que ele desse uma manifestação em espírito, já desencarnou há muito tempo. Sim. E ele foi se manifestar num terreiro de Umbanda, né? E o Vinícius Lara conta isso. Né? Ele conta isso porque ele se sentia ali à vontade para falar. Eu tive um amor fraterno ali, um ambiente de amor que ele não encontrava em outro lugar. Quer dizer, né? Então, essas coisas são bem ponderadas, né? Nós estamos falando de prática, de amor, de pessoas boas, e nós estamos falando de filosofia, né? Então, em termos de filosofia, a gente discorda, pode ter várias questões que a gente até acha uma bobagem, né? A gente aqui entre nós fala um amuleto, uma vela, uma besteira, né? Não, mas precisa dançar, que bobagem, né? A gente quer orar, vamos orar em silêncio, enfim. Mas aí são questões das práticas e da filosofia, né? Exatamente. É também que a questão do belo e do lúdico não faz parte também do estado espiritual importante, né? Não sei. A gente, às vezes, é muito duro nas coisas. Como expressar, né, a nossa lei de adoração? Como vivenciar esta lei de adoração? Né? Qual é a forma? Tem o belo e o lúdico também é muito gostoso de participar, né? De uma coisa bela. A beleza é uma coisa que deixa a gente extasiado, né? E entramos aí, Orfan, na leitura que acabamos de fazer também do aspecto sociológico de uma religião brasileira feita por oprimidos, né? De uma religiosidade brasileira, como é a Umbanda, né? Que precisava se expressar de alguma forma, então fingia que estava sendo católico, né? Então transportava os seus orixás, os seus líderes espirituais, né, vamos dizer assim, para uma figura, uma imagem da Igreja Católica, né? Então, cada um, o Jorge, São Jorge,
parece que Iemanjá era também a Nossa Senhora, não sei das quantas lá, azul e tal. Então ele foi fazendo essas coisas, né? Como uma maneira de expressar a sua religiosidade, né? Sim. É cultural, é histórico, Plural. é importante. Bom, então, diz o Herculano, a gente caminha para o final da nossa atividade aqui, capítulo 11, vai ficar a dica da leitura, Perigo das Religiões Primitivas, só vou baixar aqui um pouquinho, Perigo das Religiões Primitivas. Todas as criaturas encarnadas, diz Herculano, nessa fase de transição evolutiva do planeta, têm condições de superar a barbárie e integrar-se no meio civilizado. Concordamos em termo, condições nós temos, mas e se a pessoa veio, inclusive, com um compromisso reencarnatório de ser um grande sacerdote da Umbanda ou do Candomblé, ou de ser um grande dirigente católico, ou de ser um grande dirigente evangélico? Cá entre nós, no Brasil hoje está difícil. Mas, né, e um Dom Helder Câmara, né, Tem aquele e um menino Dom lá do Pedro Rio, Casaldáliga, aquele Vieira. né? Deixa eu ver o outro aí. Tem aquele menino lá do Rio de Janeiro, como é que chama? O sobrenome é Vieira, né? Muito bom, menino evangélico, muito bom. Sim, sim. Né? O Bastante pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira, esse é muito bom. Mas tá difícil de encontrar outros por aí, né? Naquele patamar ali tá difícil. Então, nós vamos aqui ao final. O capítulo ainda avança bastante. Há uma outra crítica que o Herculano faz a algumas experiências, como o Exército Republicano Irlandês, Palmares, Canudos, que também ali ele derrapa, porque ele diz que grupos que se opõem à tendência da civilização formaram, em tese, quistos negativos que resistiriam às forças evolutivas. Claro que nós sabemos, por exemplo, que em Canudos nós tínhamos ali uma expressão muito primitiva da fé com Antônio Conselheiro, mas, por outro lado, foi uma experiência de resistência do povo. Se a gente faz uma leitura progressista do que foi Canudos, aliás, no tão controvertido livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que também é um livro que tem que ser lido com toda uma conjuntura, né? A gente sabe que o espírita do campo progressista resiste muito a esse livro, mas acho que tem que ler o livro. E há no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um enaltecimento que Humberto de Campos faz à experiência de resistência do Quilombo do Palmares. Isso faz. E eu, quando vou falar do livro, eu cito isso. Sim. E ele fala da grandeza do povo. Da grandeza. Como é que fala? Ele fala do processo que é um ensinamento da luta pela liberdade do povo e faz uma enaltação a Zumbi dos Palmares. Então, quando eu falo, tem tanta crítica em relação ao livro, mas tem esse aspecto aqui que é muito interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, para superarmos essa fase perigosa, diz Herculano, temos de superar primeiro a nossa própria ignorância dessa realidade ameaçadora, firmando-nos nos princípios espíritas de rejeição ao mito, vamos concordar até certo ponto, né? Ao falso fazer da magia com seus rituais e cerimoniais emotivos. Mas é interessante, Orfã, porque nós mesmos, na nossa trajetória espírita, nós já tivemos momentos na casa espírita de emotividade que foram belíssimos, né? Você não pode fazer isso todo dia, toda hora, e transformar a casa espírita num ritual realmente religioso, mas em algum momento em que os espíritos se manifestem, em que se dá vazão à emotividade, que se dá essa possibilidade de um maior contato e que se extravase as emoções, isso acaba sendo muito positivo. Aí o Bert Hellinger, com a sua constelação familiar, aí, com essa terapia, não é espírita, tem alguma controvérsia, como qualquer outra proposta sempre tem controvérsia, mas que deixa extravasar emoções, né? Então, a gente não pode ser... Aqui no Sul, Carlos, eu noto um movimento espírita muito seco na sua prática espírita. Até porque é um movimento conservador, na sua maioria. Eu não sei como é que é o interior de São Paulo, mas em Minas você vê mais música, você vê mais violão, você vê mais
até mais simplicidade. Né? E a casa espírita tem que ter esta atenção também às questões relativas à simplicidade. Né? O espiritismo tem por finalidade libertar o espírito humano do visco da matéria. Tudo bem. Para que ele possa alçar o voo da transcendência. A luta da vida, aqui tem mais uma situação controvertida do Herculano. A luta da vida não se destina a angelizar as criaturas, mas a virilizar o espírito, predispondo para voos de águia e não para o esvoaçar da borboleta. Porque a gente sabe que o espírito, na sua trajetória evolutiva, quando ele atinge determinado patamar, né, o espírito, né, Carlos, não tem sexo como nós o entendemos. Mas ele pode sintonizar com um polo masculino ou feminino a seu critério. Então, um espírito angelizado, ele tem que ser necessariamente viril? Ou um espírito angelizado, ele não pode expressar, então, o voo da borboleta? Ele não pode ser mais feminino? Como é que é isso? É estranha essa colocação dele, né? Da humanidade, temos que evoluir para a angelitude, que é um plano imediatamente superior ao plano terreno. Então, parece-me que aqui que Herculano concorda mais com aquele aspecto de Emmanuel, por exemplo, dentro da sua relação com Chico, né? Um Emmanuel, aquele porte de senador, até entre aspas, aí, ditador, que é tão contestado por muitos espíritas, mas será que o espírito de uma veneranda, por exemplo, que foi a Rainha Santa Isabel de Aragão de Portugal, a Rainha Santa, a veneranda de nosso lar, será que ela se apresenta viril ou ela se apresenta na sua dimensão espiritual de maneira feminina? Quer dizer, realmente a gente questiona esses trechos de Kardec. Né? Na concepção espírita da vida, a morte não é morte, é apenas a passagem de um plano de vida para outro. Concordamos, né? A palavra eternidade foi substituída em nossos dias pela palavra duração. Quem diz eternidade exprime um conceito estático, lembrando a pasmaceira de um céu de asilo para inválidos. Boa observação dele. Quem diz duração exprime um conceito dinâmico e vital. Gostei dessa colocação dele, né? E aí também vivemos em espírito e pelo espírito desde a pedra até o anjo. Gostei também dessa colocação dele. Então fica a sugestão, né? Temos aqui mais umas 2 páginas, não vamos avançar mais. E fica, então, esta leitura crítica de Herculano num livro que, como diz o Orfã, não parece ser Herculano, mas um livro que parece que ele escreveu realmente para os espíritas, porque esta dureza dele a gente não vê em outras obras, né? Realmente, vamos aí ter todos os cuidados necessários nesta leitura crítica e conjuntural dessa obra do Herculano Pires. Muito bem. Juvan, é isso mesmo. E a gente está propondo aqui debate, né? Estudo, crítica. Contextualização, né? Contextualização, é preciso compreender os momentos, momento histórico no qual foram escritas cada obra e tal, né? Então é muito importante, e a gente tenta aqui no Sejus fazer isso, né? E sempre lembrando que a gente também pode estar errado, né? Como diz a nossa companheira Carla, ninguém aqui é dono da verdade, a gente está refletindo junto, pensando e repensando sobre esses temas tão importantes, né, para a atualidade. Pode ser que daqui 50, 100 anos a gente tenha outras concepções e a ciência vai nos ajudando a crescer e a gente reveja algumas, né? Então, assim. Mas é muito difícil, né, Carlos, e abusando da sinceridade, é muito difícil que a ciência, ela, por exemplo, ela se encontre com aquilo que o Herculano fala nessa obra sobre a homoafetividade, por exemplo. É muito difícil, né? Nesse aspecto, tão deslocado, tão sem nexo. Nesse aspecto, não. Nesse aspecto, parece que não. Parece que a gente não vai ter. A gente não evolui pensando assim. Me parece que a gente evolui, né?
De toda forma, nós sempre nos reservamos o direito de poder estar errado, né? Porque essa é a certeza que nos dá que a gente precisa estudar sempre. Porque o dia que a gente achar também que a gente estiver certo em tudo, a gente não vai estudar mais e a gente vai ficar com a arrogância própria dos imbecis. E aqui a gente é progressista. A gente vai Eu quero ainda, Carlos, fazer a releitura do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu costumo dizer que eu teve há 5, 6 anos atrás, eu dizia, quando vi esse livro há 25 anos atrás, eu só olhava a capa e não queria nem ler. E os comentários que tinham dele. Depois de 25 anos, isso já faz mais uns 5 para trás, eu li. E achei que tem tanta coisa bonita e tem tanta bobagem também. Não é? Eu percebi algumas coisas ali interessantes. Né? Por exemplo, essa passagem que ele fala do Zumbi dos Palmares. Sim. Que é de uma, vamos dizer, de um sentimento progressista, quer dizer, de uma visão progressista, de uma visão tão atual, salvo alguma escorregada de terminologias que ele cita ali, porque também já que é própria da época, né? Também, né? Próprio da época. Tem algumas questões ali, alguns termos que a gente discorda e hoje nem se usa mais. Eu não lembro, mas eu lembro que teve alguma escorregadinha, mas no geral ele é uma coisa sensacional. Ali ele elogia a disposição de luta do povo negro. E mais, ele fala que é uma lição de liberdade. Né? Tem coisas ponto muito interessantes, Carlos, que a gente tem que, inclusive, nos nossos coletivos progressistas, bater também e divulgar. E eu já me aprofundei um pouco no assunto, já li os comparativos, os estudos de mais de 12 confrades diferentes. Esta mexida que a Federação Espírita Brasileira promoveu no conteúdo das obras clássicas, das obras de Chico Xavier, para compor a tal série Evangelho por Emmanuel, a princípio dizendo que iam alterar apenas os versículos que Emmanuel escolheu, que é de José Ferreira de Almeida tradução, mas inserindo versículos de Haroldo Dutra Dias, mas alterando também o texto de Emmanuel. Isto é adulteração, Carlos. Sim. Imaginemos e essa obra inglês... ela foi adulterada em seu final, né? O final dela me parece bastante tendencioso e adulterado. Se não me engano, em Fonte Viva, foram encontrados 340 alterações. Quem autorizou? Chico ou Emmanuel? Nenhum dos dois. Isto é realmente um crime de lesa doutrina. Porque você imagina o público brasileiro, entre aspas, atualizando Machado de Assis. O público inglês mexendo no texto de Shakespeare. Isto é algo que a Federação Espírita vai ter que responder perante a espiritualidade e deveria responder perante a justiça brasileira. Pois é. É isso aí. Juvan, nós já nos estendemos bastante. Muito. Só para não passar em branco esse meu posicionamento, eu costumo entender essas obras, eu já disse até algumas vezes aqui, eu agora não estou fazendo mais, mas eu utilizava algumas obras do próprio Humberto de Campos, inclusive o Boa Nova, porque ali tem muita coisa a ser extraída para o bem e de maneira progressista. Se você procurar ali, tem muita mensagem progressista que cutuca o movimento conservador, cutuca os bolsonaristas, aliás, coloca eles em xeque, que a gente precisa saber utilizar e ver o que está dizendo ali o nosso irmão Humberto de Campos. Eu confundo Humberto de Campos com o Herculano Pinto, às vezes pelo H, né? O Humberto de Campos. Então eu costumo dizer o seguinte, quando eu vou usar esse livro, isso aqui é uma obra desse autor, e ele mesmo fala que isso não é absolutamente verdade, que por exemplo, quando ele vai falar do livro Boa Nova, ele está escrito no prefácio que são tradições espirituais. Ele chega a usar a palavra folclore espiritual. Ele fala, isso é o que se comenta no plano espiritual. Quer dizer, não pode não ser verdade.
É da tradição. Há um aspecto que pode ser romanceado, e é romanceado, ficcional. Romanceado. Então, eu utilizo dessa forma esses livros. Não trato como doutrinários, não trato como doutrina de Kardec, trato para pegar e fazer um debate importante. Eu acho que assim ajuda muito, porque é um livro que eles gostam, Carlos, eles gostam. Também vamos lá nas crônicas do Irmão X, do Humberto de Campos, e trazer a essência moral, que é muito bela. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. Tem muita coisa que você vai falar, isso aqui não deve ser verdade, né? Pode ser verdadeiro. Mas é tão bonito se fosse, né? Uma conversa que ele trata de Jesus com Pedro, puta, é tão bonita aquela conversa. Pô, se fosse aquele jeito, ia ser uma maravilha. E tem ensinamentos ali sensacionais, que coloca os bolsonaristas, a direita, os conservadores, o movimento hegemônico, em xeque. Então, por que não usar? Por que não lembrar? Olha o que fala Humberto de Campos nessa passagem, né, que é exatamente aquilo que a gente concorda. Então, pode não ser verdadeiro, mas, inclusive, ele fala que se comenta no mundo espiritual. Ora, que se comenta aquilo no mundo espiritual, eles estão muito melhor lá onde esteja o Humberto de Campos. Com certeza. Nós estamos comentando o contrário. Né? Então, enfim, eu acho que é por aí que a gente caminha. Tá certo, Gilvan? Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, Carlos, Felipe, todo mundo aí do Sejus, e a gente continua reforçando o convite para que se conheça os grupos do WhatsApp, né, Carlos, e participe do canal, né, e a gente está aí com a nossa contribuição muito modesta, mas que a gente possibilita aí lançar um pouquinho de compreensão para o campo progressista e para o campo conservador também. Isso. João, foi um prazer ter você aqui conosco. Nós avançamos um pouquinho no tempo, mas eu acho que está de bom tamanho. Foi muito bom a nossa conversa. Acho que quem vai nos ouvir aí vai gostar do nosso bate-papo aqui. E convidar jornalista para fazer vídeo dá nisso, viu? Sempre estoura o horário, Carlos. E político também do outro, né? Porque também. O pessoal fala, você é político. Você é político por causa da minha militância mais intensa no partido, aliás, do PT, né? Todo mundo sabe. Então, fala que a gente fala demais. Certo. Gente, um abraço para vocês, um beijo. Fiquem com Deus, Gilvan. Um beijo para todo mundo e da sua família, esposa, filhos. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.